Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre agrotóxico, tá? Que é uma substância química que é utilizada no setor rural. Agrotóxico. Mercado brasileiro. Terceiro maior consumidor de agrotóxicos, perdendo apenas para a Holanda, Bélgica, Itália, Alemanha, França e Reino Unido. Como está citado aqui no slide, o Brasil ele é o terceiro maior consumidor de agrotóxico, tá? O agrotóxico, gente, não é uma coisa boa, tá? Outros países não utilizam agrotóxico, tá? Então, o Brasil ele é um dos maiores consumidores de agrotóxico. O faturamento da indústria de agrotóxico atingiu 4,5 bilhões de dólares em 2004. Mercado extremamente promissor. País agrícola, do café, soja, laranja, cana-de-açúcar. Área de produção, tá? Então, o Brasil ele é o maior consumidor de agrotóxicos, tá? É um produto químico que influencia bastante na questão do trabalhador, no trabalhador que está fazendo a aplicação, que está recebendo aquele produto. Muitas vezes o trabalhador não recebe equipamento adequado para estar fazendo a aplicação do agrotóxico. O que é que acontece? Ele vai ficar exposto ao agente e vai, consequentemente, ao decorrer do tempo de exposição, ele vai adquirir doenças, tá? Ocupacionais relacionadas ao trabalho. Porque ele vai estar naquela atividade, recebendo o agrotóxico, sem nenhum equipamento de proteção, consequentemente, ele vai adquirir uma doença. Terceiro, porque ele é um país subdividido, tá? Subdesenvolvido. Então, ele é o terceiro maior consumidor de agrotóxicos. E ele está em desenvolvimento. É um país agrícola, tá? Então, ele é o maior consumidor de agrotóxicos. Sabendo que o agrotóxico é um agente químico, tá? E é um mercado muito promissor. Ele perde apenas para a Índia, porque a Índia, eles utilizam vários agrotóxicos. Dados estatísticos no Brasil. A terceira maior causa de acidentes por intoxicação dá-se pelo uso de agrotóxicos. Cerca de 25 milhões de trabalhadores são intoxicados de forma aguda por ano, mais de 14 mil só pelo uso de agrotóxico. Por que a questão de agrotóxico é uma questão que a gente tem que chamar bastante atenção de vocês? Porque várias empresas utilizam agrotóxico, às vezes não conhecem nem o produto que está manipulando, tá? Existem vários tipos de agrotóxico, que a gente vai ver mais na frente no decorrer de nossa aula. O que é que acontece? O pessoal pega um agrotóxico, não está nem aí para o trabalhador, manda ele fazer a aplicação desse agrotóxico. O trabalhador não recebe equipamento adequado para o agrotóxico, e existe equipamento adequado, o tipo da vestimenta vai ser adequado, o tipo de máscara vai ser adequado, então há toda uma preparação para uma aplicação de agrotóxico. Voltando para o slide, como eu falei para vocês, cerca de 25 milhões de trabalhadores são intoxicados de forma aguda por ano, mais de 14 mil só pelo uso de agrotóxico. Isso daqui é uma estimativa, fora as empresas que escondem, né, que ocultam a questão de uso de agrotóxico e das doenças que também são ocasionadas por ele. O envenenamento por agrotóxico atingiu mais de 14 mil pessoas em 2003, causando 238 mortes. 70% dos casos de intoxicação aguda tem origem ocupacional, ou seja, o trabalhador está fazendo a aplicação de agrotóxicos, está exposto ali. Então, origem ocupacional. E voltando para o nosso slide, maior incidência de casos de envenenamento nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste. Então veja que o Nordeste está no meio dessa estatística. As crianças de 1 a 4 anos são as maiores vítimas de envenenamento por agrotóxicos. Por quê? O agricultor, ele leva o agrotóxico para dentro da casa, tá? Geralmente, eles colocam o agrotóxico junto ao quê? As alimentações, junto do arroz, do feijão, dentro do armário. Por que ele faz isso? Porque ele não tem conhecimento daquele agente que está dentro de casa. Então, as crianças de 1 a 4 anos são as maiores vítimas de envenenamento por agrotóxicos. Para vocês terem uma ideia, teve um congresso, tá, onde eu participei, a questão só de agroindústria, onde a gente vinha falando a questão do agrotóxico.
E a gente visitou várias casas de trabalhadores, de agricultores, aonde eles guardavam os agrotóxicos dentro do armário, junto com as comidas. E você sabe que agrotóxico ele é em pó, tá? Ele é solúvel em água. Então aquele pó, ele dentro do armário, em contato com as comidas, passa para a comida. Tudo aquilo a criança vai e ingere, tá? Juntamente com o agricultor. Consequentemente, o agrotóxico ele não tem um efeito assim. Usei o agrotóxico hoje, amanhã já estarei doente. Não é bem assim. É a exposição que o trabalhador está exposto e a exposição que as crianças estão expostas em casa. Tá? Então, a gente detectou que eles guardavam o agrotóxico dentro do armário. Tá? Então, as crianças comiam, né, daquele alimento ali que já fica contaminado. Tá? Então, consequentemente, eles vão ter uma doença lá na frente, porque o agrotóxico não é assim da noite para o dia, é a questão da exposição. Depois, os jovens de 20 a 29 anos acometidos de intoxicação por produtos de uso agrícola, tá? Que são os agrotóxicos também. Então, de 20 a 29, como a gente sabe que o pessoal que trabalha na zona rural é um pessoal que não tem estudo, não tem cultura, não sabe ler, tá? Muitas vezes, o empregador dá o agrotóxico, olha, você vai preparar, bote aqui 1 litro de água e bote aqui o agrotóxico. Eles conhecem o agrotóxico como um remedinho que vai matar os insetos, que vai matar as ervas daninhas. Eles não conhecem a fundo o que é o agrotóxico realmente. Então, eles dizem que é um remedinho que vai ajudar na questão da plantação, na questão de matar as ervas daninhas. Então, eles são acometidos, né? Então, o índice, né, a faixa etária é de 20 a 29 anos. E são acometidos por intoxicação do produto. O risco de um homem morrer tendo como causa a intoxicação por produtos de uso agrícola é 3 vezes maior do que uma mulher. Tá? Por quê? Quem é que está mais exposto? É o pessoal homem, porque o serviço do campo é pesado. Então, a maioria que está exposta é a questão do homem. Tá? A proporção dos riscos de intoxicação na zona rural é quase 2 vezes superior aos da zona urbana, porque o pessoal está lá, certo? Está acometido o quê? Exposto ao produto. Para você ter uma ideia, para se aplicar um produto agrotóxico, eu não posso estar no vento, tá? Eu não posso ir de encontro ao vento. Para aplicar o agrotóxico, eu não posso estar com vários trabalhadores na área, certo? Porque o produto, a gente bombeia, aí, e é como se fosse bombeando. Então, aquelas partículas, se estiver ventando muito, vai espalhar-se no ar. E se tiver vários trabalhadores juntos, consequentemente, ele vai respirar, tá? Quando eu falo de aplicação de agrotóxico, como é a contaminação, professora? Como é que vai acontecer? Ele vai se contaminar como? Via cutânea, que é pele, tá? Em contato com o produto com a pele. Vias respiratórias. Então, tudo que ele inala, que ele respira, o agrotóxico vai entrar pelas vias aéreas, tá? Então, via cutânea e vias aéreas. Vamos aqui para o slide. Tá? A proporção dos riscos de intoxicação na zona rural é quase 2 vezes superior à da zona urbana. Na zona urbana, eu não tenho a questão de usar agrotóxico, tá? O agrotóxico que a gente usa na zona urbana é o quê? Um inseticida, são aqueles inseticidas que nós usamos para quê? Para matar mosquito, tá? Que é um tipo de agrotóxico também. Se você tem criança em casa, é bom evitar certos tipos desses inseticidas que nós usamos, porque se a criança em contato com esse produto, pode ocasionar uma doença respiratória, tá? Ela pode ter uma alergia também. Os atendimentos registrados são majoritariamente relacionados aos casos de intoxicação aguda, que apresenta sintomas imediatos. Isto significa que os números de intoxicação crônica que se manifestam sintomas a longo prazo podem ser muito maiores. Então, os atendimentos registrados, gente, são aqueles que acontecem como intoxicação aguda, logo de imediato. Ele está ali exposto, é onde ele recebe a quantidade de produto. Vamos supor, ele vai para o campo e ele trabalha 3 vezes fazendo aplicação de agrotóxico, sem nenhum equipamento de proteção. Consequentemente, no prazo de 6 meses, ele já vai ter alguma coisa, tá? Ele já vai ter algum sintoma, porque dá o quê? Cefaleia, enjoo, dores de cabeça, ele ataca no sistema neurológico, tá? O agrotóxico, ele vai de encontro ao sistema neurológico.